Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Graças a Deus que nós estamos reunidos aqui mais uma vez, depois de uma festa maravilhosa, né? Que nós tivemos aí no sábado, no domingo. Ainda a gente pode respirar, ainda a saudade desse trabalho tão maravilhoso que foi organizado pelas irmãs. Quero convidar a Marta, as irmãs aí do fundo, vem mais para frente aqui, ó. Sente aqui mais à frente, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aí para trás, né? Exceto o Mateus, que o Mateus está fazendo uma gravação. Nós vamos entrar numa série de estudos. Nós vamos enfatizar daqui, quem sabe, uns 5 ou 6 domingos, não sei, sobre o Espírito Santo, né? E hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre outras coisas mais sobre o Espírito Santo. Depois os dons espirituais, os dons de falar em língua, os dons de profecia, os dons de visões e assim por diante. Eu creio que cada quinta-feira você vai sair daqui edificado e sabendo mais alguma coisa sobre o Espírito Santo. Amém? Por isso eu estou fazendo uma gravação, porque quem sabe no futuro isso pode ser-me útil, né, daquilo que a gente faz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Amém? Não está muito frio aí atrás, Maria Ferreira? Vem para cá, Sônia, para frente aqui, ó. O frio bate menos aí atrás. Vamos ficar de pé para nós lermos a Bíblia? Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Todos acharam? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Senhor e Pai, em nome de Jesus, dá-nos a revelação do Espírito Santo. Transforma nesse esboço vidas em nosso coração e abençoa cada um de nós. Ó Deus, dá-nos entendimento gerado pelo Espírito de Deus, que a nossa mente esteja cativa ao Espírito Santo para aprendermos a palavra em nome de Jesus, que é o que nós pedimos, Senhor. Amém. Poder sentar, por favor. Quero justificar a minha esposa que está doente, está à cama, ela não está passando bem desde ontem. Ela teve uma febre alta ontem, ela não está bem. Então peço as orações dos irmãos a favor dela. Logo após nós terminarmos, nós iremos orar por ela. Bom, quem é o Espírito Santo? Quem é, Toninho? O Consolador. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, mamata? O Consolador. Como é o Espírito Santo? Como ele age? Como ele trabalha? De que maneira ele faz? Como ele faz? Como ele é? Como é o Espírito Santo, Érica? Muito bem, nós vamos descobrir. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse trecho aqui, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por que Trindade? Essa palavra Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade não está na Bíblia. Por isso que os testemunhos de Jeová gostam de confundir os crentes. Ah, mas não está na Bíblia. Não está. Mas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um. Concordam-se num. Eles são três pessoas distintas. O Pai teve uma função, o Filho teve outra função e o Espírito Santo teve outra. Nesse trechinho aqui nós vemos as três pessoas distintas. Vejam bem, no versículo 16. Jesus batizado saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis que uma voz do céu dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo. Aí nós vemos Jesus nas águas, o Espírito de Deus descendo e o Pai falando. As três pessoas distintas nesse trecho. Bom, como é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Deus por quê? Porque ele é a terceira pessoa do Trino Deus. Eu gosto de falar mais Trino Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Cada um teve a sua participação especial na terra. Deus, o Criador, criou os céus e a terra. E Jesus estava com o Pai. E o Espírito Santo estava com o Pai. Só que cada um teve a sua função. Jesus precisou descer na terra, como Deus veio na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo e tomou a cruz e morreu em nosso lugar. Quando Jesus estava na terra, ele dizia assim: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que da parte do Pai será enviado. Ele testificará de mim, e ele falará de mim. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele estava falando do Espírito Santo. E quando ele subiu, antes dele subir, ele chegou lá na cidade e falou assim: olha, fique em Jerusalém, até ser do alto revestido de poder. E o povo estava lá orando. A mãe de Jesus estava lá. Quando de repente caiu fogo do céu, e o povo foi batizado com o Espírito Santo. Então hoje, nós podemos dizer uma coisa: Deus está no céu, Jesus está no céu, mas quem está na terra? Quem, igreja? O Espírito Santo. A gente fala assim, ó, Jesus está no meu coração, não é? Não é isso que a gente fala? Porque a gente tem uma paixão, tem um amor muito grande por Jesus. Mas na realidade, quem está no nosso coração é o Espírito Santo. É Ele que está em nós. É Ele quem fala. É Ele quem conduz a toda a verdade. Por isso, amados, nós queremos ensinar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Bom, como pessoa, Ele não é como homem. Os mormons falam que Deus é de carne e de osso. Não, Deus não é de carne e de osso. Quando se fala que o Espírito Santo é uma pessoa, não quer dizer que ele é de carne e de osso. Não, ele é Espírito. E como Espírito, você não enxerga. Você enxerga o Espírito? Já viu alguém enxergar o Espírito? Você enxerga o vento? Quem enxerga o vento aqui? Enxerga o vento, Roberto? Mas como você sabe que o vento existe? Como, Toninho? Porque ele assopra. Você não vê o vento na rua, mas você vê a poeira, vê o pó. Assim é o Espírito Santo. Jesus fala que ele é como o vento. A Bíblia fala do vento como símbolo do Espírito Santo. Mas você não vê o vento, mas você sente ele. Você sente a brisa, você sente o toque do Espírito no teu coração. Por quê? Porque ele é real, porque ele existe. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre esse Espírito aí. Em primeiro lugar, a personalidade do Espírito Santo. O que é personalidade? O que é personalidade? Toninho, o que é personalidade? Quero aprender. Ô Toninho, por favor, puxa aquela peça para mim. O que é personalidade, meu Marta? O que é, Mateus, personalidade? Samuel? Sônia? O que é personalidade? Personalidade é aquilo que eu tenho e você tem. Cada um tem uma personalidade. Vamos dizer assim, a personalidade da Érica é uma pessoa que ri, que gosta de conversar, que gosta de falar. Agora, a personalidade minha, muitas vezes é uma personalidade dura. A personalidade de cada um vai dependendo de cada maneira que você age.
Tem gente que é quieta. Por exemplo, o Samuel, a personalidade dele é quieto. Ele é quieto. Tem um temperamento, a personalidade dele. Então nós vamos aprender sobre a personalidade do Espírito Santo. Quais são? Em primeiro lugar, mente, vontade e emoções. O Espírito Santo, ele tem mente, vontade e emoções. Não esqueçam isso. A pessoa do Espírito Santo, ele possui mente, vontade e emoções. E porventura você também não tem as mesmas coisas? Tem ou não tem, Valdecir? Mente, vontade e emoções. Se nós formos estudar a tricotomia, nós iremos ver essas três emoções, personalidades. Agora, vamos ler na Bíblia então, essas três personalidades do Espírito Santo. A mente, Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. Nós estaremos ver a mente do Espírito Santo. Pode ler? Romanos 8, versículo 27. A mente do Espírito. Pode ler alguém? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A mente do Espírito Santo, qual é? Ele sabe qual é a intenção de cada coração. O Espírito Santo sabe qual é a intenção do seu coração, do meu. E a Bíblia diz que é ele que intercede por nós. Como assim, pastor? Vamos supor que um dia você não tem força para orar. Você não tem força para falar. Você vem na casa de Deus e não tem força para falar com o Pai. É naquele momento que você dobra seus joelhos, você vai orar e não tem força. Mas a mente do Espírito Santo, ele sabe as tuas dificuldades, ele sabe as tuas necessidades, e ele é que intercede por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. É ele quem fala de você para o Pai. Olha, o meu filho está passando assim, assim, assado. E ele intercede por você. É a mente do Espírito Santo. E ele sabe, irmão, eu estou lendo um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Quantas vezes você dorme, não sabe o que é que Deus está te fazendo, mas Deus está tratando de você, falando, trabalhando no teu coração. O Espírito Santo sabe qual é a intenção da sua mente. Segundo lugar, vontade. 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver a vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vimos a mente do Espírito, agora vamos ver a vontade dele. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que vem a ser isso? O mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um conforme ele quer. É a vontade do Espírito Santo. Então, se ele quer dar para o obreiro o dom de falar em mistério, ele faz porque é a vontade dele. Se ele quer dar para o irmão o dom de cantar, ele opera porque é a vontade dele. Se ele quer dar ao irmão o dom de ficar na porta ali, buscando e cuidando das ovelhas, é a vontade dele. Se ele quer dar o dom para o irmão, para a irmã pregar, é a vontade do Espírito. E ele opera do jeito que ele quer, porque assim é a vontade do Espírito. Muitas vezes, nós reclamamos porque não cantamos, não pregamos, não fazemos, não falamos. Mas muitas vezes, amado, não é vontade de Deus que você cante, que você pregue, que você faça isso ou aquilo outro. Mas quando é vontade de Deus, Deus
pelo Espírito Santo, Ele faz aquilo que está nas suas mãos, e Ele faz da maneira que Ele quer, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Minha vontade era terminar o culto às 9 horas, 9h30, mas Deus, pelo Espírito, quis acabar 10h20. Então Ele faz do jeito que Ele quer. Os sentimentos, Efésios capítulo 4. Um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 4. Nós vimos a mente do Espírito, nós vimos a vontade dEle. Agora também nós vamos ver o sentimento do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é uma emoção, e a Bíblia diz que o Espírito sente tristeza, e se ele sente tristeza, ele também chora, e a Bíblia diz que ele tem ciúme, que ele chora, que ele sente amor, que ele sente prazer nas pessoas, mas a Bíblia diz aqui, ele não entristeçais o Espírito Santo. É um sentimento. E amados irmãos, eu lembro-me bem sábado, Deus falou muito profundo, que Ele não estava se agradando de muitos na igreja, que muitos estavam entristecendo o Espírito Santo. Mas eu quero dizer, tem muita gente que entristece o Espírito, mas olhando para o outro lado, tem muita gente alegrando o Espírito Santo, e é isso que Ele quer, que ao invés de você entristecê-lo, você alegre-o. Amém? Então nós vimos aí a personalidade do Espírito Santo. Ele possui o quê? O quê, igreja? O quê, igreja? Eu acabei de falar as 3 coisas. Mente, que mais? Vontade e emoções. Não esqueçam isso. Daqui para frente eu vou pegar sério sobre esse detalhe. Mente, vontade e emoções. Atividades pessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem atividades. E olhando a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que ele faz muita coisa na vida do homem. Quando ele não faz do homem, ele faz na vida do povo, na terra, enfim. Ele tem atividades. O Espírito Santo não é como muitos crentes que estão preguiçosos na vida, mas ele trabalha incansavelmente. Ele não tem tempo e ele trabalha fora de tempo para agradar o homem. Vamos ver então as atividades. Primeiro, ele age no homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Eu vou falar aqui alguns versículos, eu vou dar uma pausazinha e pedir aqui para você, nós temos aí um punhado de versículos para ler. Eu queria que cada um fosse lendo à medida que eu for falar. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, 6, versículo 3, depois nós iremos falar os versículos. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ele trabalha, ele age na vida do homem. O homem queria contender com o Espírito Santo, mas Deus falou: não, não, tem que ser da minha vontade. Ele age na vida do homem. E quem já percebeu o Espírito Santo trabalhando dentro de você? Levante a sua mão. Glória a Deus. Quantas vezes, amado, você está triste, chateado, o Espírito Santo trabalhando dentro de você? Eu queria que outro irmão lesse João 14, 26. Marta, leia João 14, 26. Toninho, leia João 15, 26. Érica, leia João 16, versículo 8. Valdecir, leia João 16, 13. Roberto, leia Romanos 8, 14. Quem mais? Toninha, leia Romanos 8, 26. Até aqui. Amém? Romanos 14, versículo 26. Romanos 14, versículo. São as 3 características, personalidade do Espírito Santo. Qual, irmãos?
Hã? A mente. E a segunda? E a terceira? Emoções. Não esqueça isso, hein? Vou dar uma prova depois, eu quero ver isso na mão. Romanos 14, versículo 26. Quem foi pedido para ler? João 14, 26. João 14, 26. Quem leu? Mas aquele Consolador, é isso? Não, é João. Certo, mas eu fiz confusão aqui. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Você já aprendeu na sua vida que ele ensina você? Já aprendeu, Valdecir? Uma vez eu estava andando, eu queria ir para cá, mas o Espírito Santo falou, não é por aí, é por aqui. E você vai e Deus te abençoa. Ele vos ensinará todas as coisas. E amado, eu tenho certeza, convicção, que Ele tem ensinado você, que Ele tem te dado entendimento, que Ele tem te dado capacidade de aprender. Mas se você não tem aprendido, é porque está faltando alguma coisa. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ensinará, e faz mais, fará lembrar de tudo aquilo que Ele ensinou. Isso é real. Uma vez, eu estava andando pela rua, e o Espírito Santo me disse assim, eu vou te dar uma família. Isso há 10, 12 anos, quase 12 anos atrás. Eu vou te dar um ministério. Eu vou te dar prosperidade na vida. E, amados irmãos, isso passou 10 anos, 12 anos. E o que tem acontecido na minha vida? Eu tenho uma família. Deus me deu um ministério. E eu tenho tido prosperidade na vida. E Ele me faz lembrar sempre essas coisas. Ele tem me ensinado a viver. Eu quero louvar o Espírito Santo por isso. Você não tem aprendido? Quem tem aprendido aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Terceiro, Ele dá testemunho de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 26. Uma das funções do Espírito Santo é testificar de Jesus. Isso é bom. Eu lembro aqui no domingo, no sábado, não menosprezando o último pastor que falou, mas eu fiquei notando as palavras que ele falou. Ele não falou de Jesus. Ele não falou do Espírito Santo. Ele falou dele. Ele falava assim que ele estava evangelizando, que ele estava fazendo, que aquilo que ele fazia, que ele curava, que isso e aquilo. Ele evangelizava, ele fazia tudo. Menos falou que Jesus fazia. Menos falar que o Espírito Santo agia. Mas o Espírito de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, ele testifica de Jesus. Aleluia. Quarto, João 16, versículo 8. Ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que fala assim, o diabo me acusou, falou o meu pecado. Quem já escutou isso? Que o diabo me acusa. Quem já escutou essa frase? A pessoa comete um pecado, fala uma mentira, depois ela fala assim, ó, Deus ficou me acusando. Quem já ouviu essa conversa também? Já ouviu? Já viu, Toninho? Já viu? Ah, Deus fica me acusando do pecado. Irmãos, eu quero orientar você em duas coisas. Primeiro, Deus não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo. Em segundo lugar, Deus não quer condenar você.
Pelo contrário, ele nunca vai te condenar no sentido de ficar acusando você. Quem te acusa é o diabo. E segundo, o Espírito Santo te convence do pecado. É diferente. Vamos supor que Toninho Meloqueiro, ele comete uma mentira aí bem feia. E a gente acaba sabendo. Mas a gente fica quieto. Mas o Espírito Santo está sabendo da mentira dele. Porque ele sabe. Então qual é a ação do Espírito Santo? Toninho, vai confessar o pecado, Toninho. Toninho, olha, não é assim, Toninho. Mentira não pode, Toninho. Confessa a ele. O Espírito Santo está tentando fazer o quê? O quê, irmã Toninha? O quê, irmã Ana? O que o Espírito Santo está tentando fazer, Valdecir? Convencer. O Toninho fala, não, que isso, não é agora. Toninho, olha, Jesus vai voltar, Toninho. Não, deixa para amanhã. Amanhã eu vou na igreja, eu confesso. Aí ele vem na igreja, passa aquele dia. Aí o Espírito Santo, Toninho, você não confessou o pecado lá. Ó, Toninho, mentira não pode. Ele está convencendo. Quando uma criança quer um doce, uma bala, vamos pôr aí o Mateus, que é um par de patinhos do pai. Pai, sabe aquele patinhos que eu vi na loja lá? Você pode me dar ele? Ó, filho, eu não tenho dinheiro, sabe como que é? Tá difícil. Aí chega no outro dia lá, pai, sabe aquele outro que eu vi na outra loja mais barato? Ele estava tentando fazer o quê? Convencer o pai a dar o presente. Assim é o Espírito Santo. Você falha, você erra, você dá suas mancadas, e ele não te acusa, pelo contrário, ele tenta, ele trabalha tentando ganhar você. Ele convence você. Até a hora que você fala, tá bom, Espírito Santo, eu me rendo a teus pés. Senhor meu Deus, me perdoa o pecado. Ele fala, glorificado seja o nome de Jesus. Porque ele convenceu o homem do pecado. Ele convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado para que creia em Jesus. Da justiça porque um dia ele vai vir julgar. Aleluia. Assim é o Espírito Santo na vida do crente. Amados irmãos, deixe o Espírito Santo convencer você. Você não tem observado que muitas vezes eu estou orando aqui e falo, Senhor, que haja convencimento pelo Espírito Santo. Muitas vezes eu peço para Deus, através do Espírito, convencer o homem do pecado. Porque eu, amado, não convenço ninguém, mas o Espírito Santo convence. Muito bem. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Outra característica das atividades pessoais do Espírito Santo, ele guia em toda a verdade. O que é guiar em toda a verdade? É o homem que muitas vezes anda errado, vive debaixo da escravidão do pecado, mas ele traz um homem à luz e começa a mostrar a ele as verdades. E ele vai ensinando, e a Bíblia vai dizendo aqui que ele vai falando daquilo que ele ouviu. E para a glória de Deus, ele abençoa a pessoa. Ele guia em toda a verdade. Sexto, Romanos 8, 14. É Toninho que estava com ele, não é isso? É isso, Toninho? Não? Tá certo. Então leia aí alguém Romanos 8, 14. Fala de guiar, né? Agora Romanos 8, 26. Quem está com Romanos 8, 26?
Muito bem, aí tem duas características. Ele nos assiste em nossas fraquezas e também intercede por nós. Tem duas frases nesse versículo. O que é que ele nos assiste em nossas fraquezas? Vamos chamar o Toninho aqui de novo. Hoje, a benção. O Toninho está fraco. Não consegue vir para a igreja. Tem que ir num batalhão de crentes lá na cadeia. Toninho, vamos para a igreja. Não dá. Não estou com vontade. Não consigo. Vai chover, vai fazer frio, vai, né? Fica aquelas histórias, aquelas mesmas ladainhas que a gente conhece por aí. A pessoa arruma 1000 desculpas, mas não vem na igreja. Muito bem, aí tem duas características. Ele nos assiste em nossas fraquezas e também intercede por nós. Tem duas frases nesse versículo. O que é que ele nos assiste em nossas fraquezas? Vamos chamar o Toninho aqui de novo. Hoje, a benção. O Toninho está fraco. Não consegue vir para a igreja. Tem que ir num batalhão de crentes lá na cadeia. Toninho, vamos para a igreja. Não dá. Não estou com vontade. Não consigo, vai chover, vai fazer frio, vai, né? Fica aquelas histórias, aquelas mesmas ladainhas que a gente conhece por aí. A pessoa arruma 1000 desculpas, mas não vem na igreja. Então o Espírito Santo sabe da fraqueza do irmão. E ele começa a assistir-nos em nossas fraquezas. Aí é naquele momento de desânimo, é naquele momento de fraqueza espiritual, que o Espírito Santo começa, vai, não desanima não, vamos, Jesus te ama, Jesus te dá força, Jesus te dá graça, vai, não para não, ele te dá ânimo, ele começa, movimentar para que você não para. E outra coisa que ele faz, ele intercede pelos santos, com gemidos inexprimíveis. Amado, eu gostaria de ver isso na igreja. Ainda não vi na igreja pessoas sem forças para lutar, mas com vozes inexprimíveis, clamando ao Pai, chorando, lágrimas. Ainda não vi na igreja, exceto uma ou duas pessoas, mas um quebrantamento de vidas chorando no Espírito. Não vi ainda. Pessoas chorando, amado, no Espírito. Aleluia. Vamos continuar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que ele perscruta as profundezas de Deus. O que é isso? Ele perscrutar nas profundezas é trazer as revelações que Deus tem. Ele começa a passar sabedoria ao povo. Aquilo que está oculto em Deus, ele começa a trazer para mim e para você. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito Santo, ele trabalha trazendo, perscrutando. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Lá nas coisas profundas de Deus, o mesmo Espírito, ele traz aquilo que é de bom para você. Deu para entender? Deu para entender, Sônia? Está entendendo, gente? Vocês estão compreendendo? O que o Espírito Santo é uma pessoa que trabalha. Muito bem. Outra coisa, em Romanos capítulo 15, versículo 16. É tanto versículo, amados, que é quase impossível a gente falar todos. Versículo 16. Vamos ler aí. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele santifica o crente.
Sabe como que o Espírito Santo santifica o crente, meu Marta? Sabe, Toninho? Sabe, Mateus? Sabe, Érica? Como que o Espírito Santo santifica o crente? Sabe, Sônia? Sabe, Aparecida? Sabe como é que o Espírito Santo santifica o crente? Sabe, Valdeci, presbítero? Através das lutas, através dos problemas, através das aflições. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 fala sobre isso. Ali fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, no versículo 28. E no versículo 29 fala que através de uma série de coisas, vamos ler lá, 8, 29. Porque dantes conheceu, também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Vou explicar esses dois versículos, senão vocês não vão entender muito. O problema que você passa no seu lar, as dificuldades que você enfrenta, isso está santificando a tua vida. Isso está tratando do teu coração. As lutas do dia a dia santificam o crente. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E fala também aqui no versículo 29, que Deus predestinou-nos para que nós possamos ser semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso as lutas, os problemas, as aflições, os dias a dia de nossas vidas, está nos santificando. O problema que a senhora passa, irmã Marta, é bênção. O problema, Toninho, que você passa, Mateus, que vocês passam, tem muita gente que só reclama, mas é bênção na minha vida, é bênção na tua, porque Deus está trabalhando em você. Deus está tratando, santificando a tua alma, santificando a tua vida. Quem já viu fazer ouro? Ninguém teve o privilégio de ver o ourives trabalhar? Eu tenho um amigo meu em Mogi, ele é ourives, ele é pastor e ele trabalha com ouro. Quando ele vai fazer o ouro, ele vai trabalhar com ouro, tem muita gente que não sabe, mas o ouro, ele tem uma mistura. O ouro tem uma mistura de cobre ou de prata ou de outro material, de bronze. E ele pega aquele material, o ouro puro não pode fazer, porque ele não dá ligamento. Isso é coisa de ourives, né? Eu estou falando porque ele me explicou. Então ele pega aquela peça, põe num fogo, amado, que de 1000 calorias, sei lá, 1 milhão de calorias, derrete aquilo, depois que ele vai trabalhar no ouro. Sabia disso? Ele tira os resíduos que não presta e faz aquela peça bonita, a joia, a aliança, o relógio de ouro da Érica lá. Faz aquela coisa bonita que você olha e fala, glória. O diamante é uma pedra preciosa, linda. Um dia eu ganhei de presente um coraçãozinho cravejado de diamante. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu pegava aquilo e é a coisa mais bonita de se ver. Mas o diamante, quando você pega ele, no total dele, ele é parecido a essas caixas de som aí. Escuro. Mas quando ele é lapidado, trabalhado pelo joelheiro, ele se torna aquela pedra cobiçada por todo mundo. Você é uma joia. Você é uma joia que precisa ser santificada, que precisa ser trabalhada. E através das lutas, dos problemas, das aflições, da falta de dinheiro, da falta de tantas coisas, Deus está santificando a tua vida. Aleluia. E quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica você. Bom, em Romanos 8, capítulo 16, o Espírito Santo testifica. Vamos ler aqui bem rápido. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é isso? O mesmo Espírito, letra maiúscula. Olha aí na Bíblia, em letra maiúscula, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, em letra minúscula, que somos filhos de Deus. Você aceitou Jesus um dia na sua vida, 10, 15, 2 meses, não sei,
você aceitou Jesus. E o Espírito Santo entrou dentro de você. Está aí dentro de você. Quem está dentro do seu coração, irmão? Quem? Fala tudo junto? Muito bem. Mas você tem um Espírito. Você vai lendo aí as cartas aos Romanos, aos Coríntios, você vai entender que o homem tem um Espírito. Agora ele fala assim: o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deu para entender? Deu para entender, Érica? O homem tem um espírito natural dele. Agora ele recebe, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo dentro do espírito dele. Agora ele no espírito fala: olha aqui, Espírito, você agora é filho de Deus. Deu para entender? Deu para entender, Samuel? É como, vamos simbolizar isso aqui como o meu espírito. Vamos supor que essa estante aqui seja o meu espírito. Um dia a estante aceita Jesus. Aí ele recebeu Jesus. Está dentro dele agora. E o Espírito fala para mim: ó, você agora é filho de Deus. Entendeu? Você agora não é mais filho do diabo, você é filho de Deus. Que privilégio você fala. O Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio muito grande. Amém? Atos capítulo 16, versículo 7. Eu não sei se vai dar muito tempo, mas eu queria falar mais alguma coisa para nós terminar. Atos 16, capítulo 7. 16, capítulo 67. Ué, será que eu errei esse negócio aqui? Eu pus aqui 67, mas não tem 67. Não tem 67 aqui, eu acho que eu troquei o número lá. Mas, deixa lá o Atos, vamos falar o que interessa aqui. Que o Espírito é quem manda e impede. Segundo trecho aqui, eu não me lembro bem aqui que passagem que é, 7. Ó, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versículo 7. Eles queriam ir para algum lugar, mas o Espírito Santo impediu. E nós vemos no capítulo 6 que eles queriam ir. E o Espírito Santo anunciou que fossem. Deu para entender? O Espírito Santo, ele manda e ele também impede. Não tem jeito com ele, Toninho. Ele manda você fazer a obra, mas se você não faz, ele também impede de fazer. Amém? Bom, nós aprendemos a personalidade do Espírito Santo. Quais são? Parabéns, Luciana. Mente, vontade e emoções. E nós vimos aí atividades pessoais do Espírito Santo. Vamos ver bem rápido os atos susceptíveis de trato pessoal. De que maneira que as pessoas têm tratado o Espírito Santo. Tem muitos trechos aqui, mas eu não vou ficar falando para você ler, porque nós perderemos muito tempo. Primeiro, existem pessoas que mentem ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 3, nós vemos a história de Ananias, que mentiu ao Espírito Santo. Então, pode-se mentir ao Espírito Santo. Não devem mentir, mas pessoas mentem ao Espírito Santo. Segundo lugar, Atos capítulo 7, versículo 51, as pessoas resistiam ao Espírito Santo. E tem muita gente resistindo ao Espírito Santo. Pessoas podem também resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer operar na igreja. Ele quer fazer sabe aqui, um negócio bonito. Mas tem um grupo resistindo. O que é resistência? Resistência é você segurar e não deixar aquela pessoa ultrapassar. Não é isso? Resistência. O Espírito quer operar. E a pessoa, não gosto. Vamos dar glória a Deus, igreja? Não gosto. Vamos ficar de pé, bater palma? Não gosto. O que está fazendo? Resistindo à ação do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, bater palma.
Oh, não, não, não. Esse pastor só gosta de bater palma. Está resistindo à ação do Espírito Santo na igreja. Vou ficar de pé. Não vou ficar sentado. Vou ficar sentado. Senta. Não vou ficar de pé. É incrível, irmãos. Escutem bem para você ver. Eu estava falando para os irmãos essa semana. Que teve umas pessoas que eu achei interessante o que aconteceu. Eu ri sozinho depois. Quando tem pouca gente na igreja, a pessoa vem na igreja e fala assim: ah, não gosto, onde já se viu? Você vem na igreja, não vem ninguém, só um pouquinho de gente, não dá para vir na igreja. Só tem um punhadinho. Ah, aí, sábado, encheu de gente aqui que não cabia. Foi até gente embora porque não cabia. Onde já se viu? Vou nessa igreja aí, ó quanta gente, não dá para ficar no culto. Vou embora, tem muita gente. Reclama porque tem pouco, reclama aqui porque tem muito. Já viu isso? Já viu isso? Povo que só reclama. Espírito de Deus. Por quê? Porque Ele quer operar. Aqui parece que foi só uma pessoa no sábado que foi batizada com o Espírito Santo. Eu nem sei se foi direito. Renovada. Quisera Deus que muitos fossem batizados com o Espírito Santo. Mas vamos continuar. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem muita gente blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Existem dois casos básicos na Bíblia. Um caso é quando Jesus estava falando e alguém chegou e falava que ele falava pelo espírito de Beelzebul. E foi nesse contexto que Jesus falava sobre a blasfêmia do espírito. Existe a outra blasfêmia que, segundo os teólogos, dizem que é a pessoa rejeitar a salvação que Deus tem dado através de Cristo. Jesus quer te salvar, Luciana. Um exemplo. Você já é salva, creio nisso. Mas você fala assim: eu não. Eu ser salva? Não quero. Pode salvar todo mundo, menos eu. E não aceita. Não aceita que o Espírito Santo te salve. Um dia, Jesus vai voltar e ela vai ser condenada, porque ela blasfemou. Ela rejeitou o Espírito Santo. E tem aquele caso que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, quando ela murmura, quando ela reclama, quando ela só fala coisas que não precisa. E o Espírito Santo de Deus está olhando para você. Ele está de olho em você. Tem aquele crente que fala assim: ah, o pastor não está me vendo mesmo? E faz tudo que tem direito. Na igreja é um santo, né? Você olha assim, tem uma, como chama aquilo que tem assim? Auréola. Você olha assim, tem até uma auréola em volta dele. Mas em casa, na rua, ele é um problema. Em casa, pior. Em casa é o pior, na rua, pior ainda. Bom, em casa a mulher está lá, os filhos estão lá, tudo bem. Mas na rua aí não tem pastor, não tem ninguém, né? Não tem mulher por perto, não tem nada. Falar agora. Mas não te esqueça, amigo, que Jesus, o Espírito Santo, está de olho em você. É aí que eu quero ver no dia do juízo. Como está o seu andar com Cristo? Ai, ai, ai. Ai, Jesus não queria nem... tão difícil, né? Quarto, Efésios capítulo 4, versículo 30. Pode-se entristecer o Espírito Santo. É aí que começa. Entristece o Espírito hoje, ele fica triste. Entristece amanhã, ele fica chateado. Vai indo, vai indo, vai indo. O que é que acontece? Valdecir, o que acontece com essa lâmpada aqui? Vamos supor que uma lâmpada dessa, quantas 1000 horas funciona? 1000 horas. Vai chegando 900 horas, já não funciona da mesma maneira. 999, 1000 horas, acontece igualzinho aquela, ó. Pagou. Tuc. Pagou. Quem já usou lamparina aqui no tempo
do candeeiro, da lamparina aqui. Eu ficava com meu nariz todo entupido de fumaça, né? Lá em casa não tinha luz elétrica, era lamparina para todo lado. Mas naquele tempo se usava lamparina. Mas uma coisa que tinha que ter na lamparina era querosene. E quando acabava o querosene, acabava a luz. E amado, assim é o coração do homem. Quando ele começa a entristecer o Espírito Santo, vai chegar uma hora que ele vai ser uma lâmpada apagada. É o que o Espírito Santo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito se apaga. Agora, vejam bem. Uma outra tradução diz assim, olha, não extingueis. Extingar é você acabar de vez. Mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Encher é diferente de apagar. Encher, quando o óleo está acabando na lamparina, o azeite, vai lá buscar mais. E o Espírito Santo vai te dar este azeite. E você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Bom, nós já estamos terminando. Eu quero terminar isso aqui, porque semana que vem vai ser outro assunto sobre o Espírito Santo. Segundo lugar, a divindade do Espírito Santo. Nós já falamos que o Espírito Santo é Deus. Amém? Quem concorda que o Espírito Santo é Deus, levante a mão. Aleluia. Vocês estão ficando com sono? Cuidado para não cair do banco. O Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que Ele é eterno. Que bonito. Não tem início e não tem fim, é eterno. Aleluia. E a Bíblia diz lá no Salmo 139, versículo 7 a 10, que Ele é onisciente. O que é onisciente? Quem sabe me dizer? O que é onisciente? Érica. Onisciente. O que é, Luciana? Hã? O que é, Toninho? Onisciente. O que é, Val? Davi dizia assim, para onde me irei do teu Espírito, ó Deus? Se eu for no céu, o Senhor está aí. Se eu for lá embaixo, na terra, tu está. Para onde eu vou? Não tem lugar para mim ir. Onisciente, Ele está em todo lugar. Sabe todas as coisas. Ele está aqui, está na Alemanha, está aqui, está na Europa. Conhece o meu pensamento, o seu? Mesmo antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Isso é onisciência. Ele sabe tudo, Toninho. O Espírito Santo de Deus? Viu, Roberto? Sabe quantas vezes você brigou com a mulher hoje? Sabe quantas vezes você xingou seu patrão hoje? O Espírito Santo, Toninho, sabe cada rua que você andou hoje. O Espírito Santo, mamada, sabe quantas vezes você lavou hoje? Sônia, quantas coxinhas você fez lá hoje? Ele sabe. O Espírito Santo sabe cada passo da tua vida. E você não fica em oculto disso. Quando você ia nascer, Ele já saberia como seria você. Quando você ainda estava informe no ventre da tua mãe, Ele saberia como seria você. Imagina você com menos de 1 centímetro. Ele sabia como era a tua vida, menos de 1 centímetro. Eu lembro da Priscila, quando nós fomos no médico, no ultrassom, logo que nós soubemos que ela estava grávida, a Lucélia, o médico falou assim, olha, ela tem menos de 1 centímetro, tá vendo? Só um pontinho, menos de uma agulha de um alfinete. Aleluia, alabaxuriante caia. Você podia ter 1 centímetro, mas Ele já sabia como seria a tua vida no futuro. A onisciência do Espírito Santo. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, fala que o Espírito Santo é onipotente. O que é onipotente? Onipotente é ter todo o poder. É um poder sobrenatural. Um poder que o homem não possui. Satanás não sabe isso. Mas o Espírito Santo é poderoso. Todo poderoso. Onipotente. Tem todo o poder. Por último, onipresença. Onipresente. Em Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele é onipresente. Ele está aqui agora. Ele está lá com meu irmão Marquinhos, lá em São Paulo.
Está no meu coração, está no seu, Marta, no seu, Érica. Onipresente, está em todo lugar, não tem jeito. Bom, atividades do Espírito Santo. Ele tomou parte na ativa criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, 2. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá quando Deus estava criando o homem, o Espírito Santo estava lá, trabalhando ao lado do Pai. Em segundo lugar, ele produz novas criaturas em Cristo Jesus. O Espírito Santo produz em você nova criatura em Cristo. Ele vai trabalhando cada manhã, cada dia. Hoje você conheceu a palavra. Amanhã você vai conhecer um versículo a mais. Depois a Bíblia e assim por diante. O Espírito Santo vai tratando de você. Por último, o Espírito Santo, nas administrações dele, foi ele quem ressuscitou Cristo dentre os mortos. Você sabia disso? Que foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sabia? Jesus estava lá no túmulo, mas foi a força, o poder do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Último lugar, e ele mesmo procede do Pai e de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículo 26 e 16, 7. Ele vos enviará, o Pai, Jesus falando, né? O Espírito Santo procede do Pai, mas era ele quem ia enviar. Vou fazer uma pergunta para você. Quem batiza com o Espírito Santo? Pode responder, mamãe. Fala. Quem batiza com o Espírito Santo? Vamos, gente. Quem batiza com o Espírito Santo? Leia lá. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês não leram aquele versículo lá, né? Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não esqueçam mais disso. Quem batiza o crente com o Espírito Santo? Jesus. Então, quando você for pedir batismo com o Espírito Santo, Jesus, eu quero ser batizado. Manda fogo do céu. E você vai ser batizado. Amém? Amém, igreja? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Sônia? A mente está rodando, tem muita pergunta para fazer, mas não faz. Tem, Roberto, pergunta para fazer? Tem, Toninho? Tem, Samuel? Semana que vem. O quê? Acabei de falar para você. É aquele que tem poder. Todo poder. Onipresença, onisciência e onipotência. Potência. Lembra de potência? Aquela máquina lá. Potência. Tem todo poder. Forte. Deus forte. Amém? Semana que vem nós estaremos continuando falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? Ei, Jesus. Como é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Certo, Aninha? Certo, Aninha? Certo, Érica? O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Certo, Aninha? Certo? Certo, Roberto? Certo, Samuel? Certo, Aninha? Errado. Eu não falei que o Espírito Santo é a força ativa de Deus? Errado. Quem fala que o Espírito Santo é a força ativa de Deus é os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Amém? Amém, Valdeci? Aprenderam? Lembre sempre, quem é o Espírito? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Amém? Deu para entender? Então, eu quero só ver mais para frente. Eu vou fazer sempre essas perguntas. Vocês vão estar aprendendo. Certo, Aninha? A força ativa de Deus, né, seus obreiros? Tá bom. Vamos ficar de pé, vamos orar.